Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, irmãos? Grande é esse mistério. Temos um mistério por desvendar nesse texto, nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos na minha direção. Peça para Deus falar com você nessa noite, a partir desse texto. Pai, eu me apresento diante do Senhor como propriedade tua. Faz comigo o que o Senhor bem quiser. Eu quero ser um instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos, para levar crescimento, maturidade, transformação, conversão, a vida de cada pessoa que o Senhor quer salvar, quer transformar, quer edificar nessa noite. Em nome de Jesus, usa a minha vida, mas eu também peço, meu Pai, que nenhuma distração ganhe nesse momento, que o celular não venha chamar atenção, que nenhuma mosca nesse ambiente venha chamar atenção, que os nossos pensamentos não se distraiam, mas sejam todos levados cativos a Ti, meu Pai, para que a gente absorva por completo o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu quero pregar para a igreja sobre esse grande mistério que o texto diz. Algumas traduções vão chamar de segredo. E o que isso significa? Quando Jesus começava a explicar suas parábolas, às vezes os discípulos ficavam um pouco incomodados com aquilo, porque é um tipo de linguagem codificada. Você vê isso na parábola do semeador. Jesus contou uma história de um homem que saiu a semear, e a mesma semente caindo em vários tipos de solo. E de repente, quando acaba, os discípulos vêm perguntar: a gente não entendeu, mestre. Por que o Senhor fica explicando as coisas por parábolas? E Jesus virou e falou assim: olha, para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para os outros não. Então ele chegava e desvendava aquele segredo. O que é um segredo? É algo que não precisa ser um segredo para você que é um filho de Deus, para você que é um discípulo de Cristo, para você que quer obedecer essas verdades eternas do reino de Deus. Esse é um texto que ensina para a gente o segredo da igreja, o mistério da igreja, porque ele ensina muita coisa. Eu inclusive preguei nesse mesmo texto hoje à tarde num casamento. Outra pregação, outra mensagem, mas justamente nesse mesmo texto. Mas nessa noite, a mensagem é para vocês, igreja de Jesus. O apóstolo Paulo, ele usa aqui pelo menos duas figuras para nos ensinar sobre o que é essa igreja e a nossa relação com Jesus. Uma das figuras ele passa muito rapidamente, e eu vou começar por ela para depois chegar na outra. É que nós somos o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. É importante a gente entender esse conceito de igreja, meus irmãos. Você sabe por quê? Antigamente as pessoas achavam que igreja era a parede, era o templo.
não é? Era o piso onde se estava. E a nossa geração finalmente conseguiu entender que a igreja não é o local. Mas o problema é o que eles entenderam. Tem gente que entendeu errado. Tem gente virando e falando assim: igreja não é o templo, igreja sou eu. Mentira! Aonde na Bíblia que está escrito isso? Tudo bem, a primeira parte estava certa, a igreja não é o templo, mas a igreja não é você, a igreja somos nós. Uma pessoa sozinha não é igreja, porque nós somos membros uns dos outros. Um dedo cortado fora do corpo, presta atenção. Ou ele está morto ou ele está morrendo. Um dedo não é um corpo. Um dedo é uma parte desmembrada, já sem vida. Já viram lá a mãozinha da família Adams? Tem gente que pensa que igreja é isso. Um pedaço independente, uma assombração por aí. Então entenda, igreja não é você, igreja somos nós. E aí a segunda figura profética que nós vemos aqui é a mais forte no meu modo de entender, porque trata do casamento. Assim como as parábolas de Jesus tinham vários níveis de significado, existia um significado imediato. Você pega, por exemplo, a parábola do filho pródigo, você tem uma aula sobre como uma família deve funcionar de verdade, sobre perdão, mas existe um significado muito maior sobre a nossa relação com Deus. Da mesma forma nesse texto, que nos ensina tantas coisas ricas sobre casamento, mas nos ensina a nos relacionar com o próprio Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto sobre o casamento e vê Paulo falando tantas coisas sobre o casamento, ele precisa parar e fazer uma ressalva. Ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Existem algumas coisas aqui, meus irmãos, extremamente fortes a respeito do nosso relacionamento, da nossa coletividade, não é? Com relação à igreja de Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz uma citação sobre casamento que a gente usa em quase todas as cerimônias. Uma citação que está lá no início da Bíblia, no Jardim do Éden, uma citação que o próprio Jesus usou para falar sobre casamento, e ele chega e fala que: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e juntar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele cita isso e logo depois diz: mas esse mistério é sobre Jesus e a igreja. Então vamos entender primeiro essa ideia de casamento. Casamento representa uma ruptura, uma mudança de fase, uma mudança de etapa na vida da gente. É o momento em que o homem que vivia com o papai e com a mamãe, desde lá de Jardim do Éden, desse jeito, ele deixa o seu pai e a sua mãe, e ele começa uma nova vida agora como adulto, e aquele tipo de vida que ele tinha antes precisa ficar para trás. Essa ruptura, ela precisa ser levada muito a sério, porque senão, um casamento, biblicamente falando, ele vai fracassar. Porque aquele que não rompe com o tipo de vida que estava tendo antes, ele não consegue absorver ou experimentar de forma correta, ou prosperar a vida que ele tem agora. Eu sempre falo isso para casais quando a gente está aconselhando, fazendo ali aquele curso de noivo, né? Antes deles se casarem. Se você não acreditar que o seu casamento vai dar certo, ele tem grande chance de dar errado. Se você tiver como possibilidade a chance de voltar para trás, se existir na sua mente a possibilidade de divórcio, muito provavelmente isso vai acontecer na vida de vocês. Agora, se você entende que não tem mais volta, não tem retorno, é fazer esse negócio dar certo, aconteça o que acontecer, vai dar certo. Eu me lembro de uma pessoa muito próxima a mim que foi casar, e a mãe virou para ela e falou assim: ela ia casar, ia sair de um estado e ia morar no outro com o seu esposo. A mãe virou para ela e falou assim: olha, minha filha, tá vendo aqui as suas coisas, né? Deixa eu te falar. Daqui para frente, se der errado o seu casamento, aqui não é sua casa mais não, tá?
Você se vira. Parece uma palavra dura, esquisita, né? De uma mãe falar para a filha. Normalmente as mães falam, minha filhinha, se não der certo, volta para casa da mamãe, a gente continua aqui, né? Não, meus irmãos. Porque ela precisa entender a realidade da vida. Porque se a pessoa vai sabendo que ela pode voltar, ela não vai completamente. E se a gente olha para a relação de Cristo e a igreja, a entrega é completa, meus irmãos. Jesus foi para o tudo ou tudo. Jesus foi capaz de ir até as últimas consequências por amor. A entrega de Jesus foi completa. E a nossa, casais, precisa ser completa também. Eu estou assim bem emotivo hoje com relação a casamento, porque como eu falei, eu celebrei um casamento agora à tarde, de alguém que eu fui professor na escola, eu conheci ele criancinha ainda, e olha que legal. Essa semana, eu e a Jennifer estamos comemorando aí, não aniversário de casamento, mas de namoro, porque lá em casa a gente comemora também os de namoro, tá? 15 anos atrás, aqui nessa igreja, eu fiz a proposta para ela com viagem marcada, né, para ir morar na Itália, mala pronta. Eu tive a ousadia de falar para ela não ir. E aí, depois do culto da manhã, a gente saiu para almoçar e ela ia me dar a resposta. Fez um suspense, né? E ela disse que sim. E sabe o que eu disse para ela? Deixa eu te explicar direito. Minha intenção é casar. Ela assustou naquele momento, né? Mas hoje a gente está aí, que coisa maravilhosa a gente poder ser um. E grande é esse mistério. Mas eu estou falando de vocês, de nós e de Jesus. Tem que ter ruptura. Tem que ter vida nova. Queridos, tem muita gente que fala que está entrando numa aliança com Jesus, mas não é capaz de romper com aquela etapa da vida que devia ter ficado para trás. Que coisa maravilhosa a gente poder entrar numa vida nova. Toda vez que eu vou orar por alguém que se casou, eu imponho as minhas mãos e eu libero a seguinte palavra de bênção: que vocês venham viver os melhores anos das suas vidas até hoje, os anos mais felizes da vida de vocês até hoje. E por que eu comecei a abençoar as pessoas assim? Porque eu me senti assim nos meus primeiros dias de casado. Eu virei para Deus e eu agradeci, e eu falei que eu estava me sentindo feliz, completo, como em nenhum outro momento da minha vida. Irmãos, quando a gente começa a se relacionar com Cristo, olha essa figura profética, que serve inclusive para você que é homem. A igreja na coletividade, nós somos a esposa de Jesus. Não adianta continuar apegado com o passado, você tem que andar para frente. Não adianta você casar com saudade da vida de solteiro. Queima as pontes com o passado. Às vezes, para ser feliz no casamento, a gente precisa desfazer amizades. A gente precisa se afastar de pessoas que fazem mal para a nossa relação. A gente precisa fazer uma porção de coisa séria. Por quê? Porque a gente tem algo muito precioso, que é uma aliança entre um homem e uma mulher, uma família. E como não seria diferente do casamento de Jesus com a igreja? Ruptura. Não tem esse negócio de você vir para Jesus e continuar com a cabeça lá no mundo, de continuar com a mente nas porcarias lá de trás, com saudade da vida que você tinha antes. Já era. Agora é nova fase, agora é nova vida. Você tem um relacionamento de aliança com Jesus. E aí o texto diz o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mulher e juntar-se-á. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Tem alguma coisa errada, eu ia juntar com quem agora, né? Parei. Deixará o homem o seu pai e sua mãe, juntar-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Porque agora Deus olha para dois indivíduos como sendo um só. Não com relação à vida eterna, céu e inferno, essas coisas, não. Com relação à carne. A vida na carne, aqui na terra. Agora vocês são uma pessoa só.
Isso tem muitas implicações, isso é muito sério, não é? O texto aqui, Paulo desenvolve sobre o amor que o marido tem que ter com relação à sua esposa, no sentido de alimentar e de cuidar como sendo o próprio corpo. Porque quem ama a sua esposa ama a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? A sua esposa é uma extensão de você. Você tem braço, tem perna, tem nariz e tem a esposa. É um pedaço de você, um pedaço muito importante. Vocês dois são um só diante de Deus. Você consegue entender o tamanho disso? O tamanho da gravidade disso? Porque homem que bate em mulher não entendeu nada. Para mim, não entendeu nem o que é ser homem, que dirá o que é ser marido. Então vocês são um só diante de Deus, e o que Deus uniu não separe o homem, como o próprio Jesus liberou essa palavra, nos ensinou isso. E aí, meus irmãos, grande é esse mistério, mas eu estou falando da igreja e de Jesus. Você, uma simples pessoa que nasceu anteontem, de repente, porque entrou numa aliança com Jesus, você está nele e ele está em você, e você é chamado de corpo dele. Olha que coisa forte. Porque você entrou em aliança com Jesus, vocês são membros uns dos outros. Você é parte da vida do seu irmão, o seu irmão é parte da sua vida. E você é parte da vida de Cristo. Cristo está em você e você está nele. Às vezes, no esforço evangelístico, as pessoas dão uma ênfase muito grande em você ter Jesus no seu coração. Mas, meus irmãos, uma das evidências de você ter Jesus no seu coração é que Jesus começa a se formar não só do lado de dentro, mas do lado de fora. Uma pessoa que diz que tem Cristo dentro de si, mas demonstra que não está em Cristo, tem alguma coisa muito errada. Muito provavelmente essa pessoa está enganada. Se não há melhora, lembra da mensagem da semana passada? Se não há transformação, se você não vê que a sua vida teve mudanças. E que mudanças são essas? Mudanças financeiras? Não. Transformação de caráter para que você se pareça mais com o próprio Jesus. Isso é evidência de conversão na sua vida. Você está em Cristo e Cristo está em você. Jesus está do lado de dentro, mas está sendo formado do lado de fora. O seu caráter está sendo transformado na imagem de Jesus. E o texto continua. Olha o mistério. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Esse é o finalzinho de um texto muito polêmico. Quem aqui conhece o texto sabe. Você quer arrumar confusão com a feminista, por exemplo, lê esse texto. Você quer arrumar confusão com qualquer ideologia progressista, leia um texto desse. Porque esse é um texto que fala, por exemplo, sobre submissão feminina. E que num casamento o homem é o cabeça e a mulher precisa ser submissa a isso. E o povo não entende contexto, não entende o princípio espiritual por trás e cai matando. E por que eles fazem isso? Meus irmãos, porque muitas vezes esse texto tem sido usado ao longo da história para justificar atrocidades, para pessoas oprimirem umas às outras, para o marido, por exemplo, submeter a mulher a situações terríveis de violência, de tudo, você tem que ser submissa a mim. Presta atenção do que esse texto está falando. Ele está falando de Jesus e da igreja. E você consegue imaginar Jesus oprimindo alguém? Você consegue imaginar Jesus batendo na sua própria igreja? Vem cá, você vai me seguir agora na base da pancada. Você consegue imaginar isso, meus irmãos? Jesus é cabeça sobre nós, mas Ele não te obriga a nada. Se você quiser levantar no meio desse culto e dar linha, sabe o que Jesus vai fazer? Ele não vai jogar uma cadeira na sua cabeça. Você vai embora, porque você é livre. O que Jesus tem sobre nós é liderança, não é opressão. E quando você entende esse princípio aplicado no casamento, você entende que há um papel de autoridade do homem, sim, de responsabilidade diante de Deus. Que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram,
Jesus chegou primeiro chamando foi o homem, porque o acordo era com ele. Existem princípios espirituais que independem das cosmovisões e ideologias do presente século. É assim. Nós homens temos uma responsabilidade diante de Deus e vamos prestar contas dessa autoridade. E como é que o homem, ele lidera a esposa? Como Jesus. Homens, aprendam, porque grande é esse mistério. Pensa no seu casamento, porque o texto diz que a mulher deve respeitar o marido e o homem deve amar a sua esposa. A mulher tem uma grande necessidade de se sentir amada, tanto que algumas, por coisas mínimas, elas já acham que o marido não ama mais. O marido esqueceu alguma coisa importante. Às vezes ele só esqueceu mesmo, mas na cabeça da mulher, porque ele não me ama. Existe, calma mulheres, homem esquece, normal. Não é porque ele não te dá importância, é porque esqueceu. Existe uma necessidade dela se sentir amada. E o homem, ele precisa transmitir isso. De forma crível, de forma convincente, de que ela é amada. E mulheres, preste atenção, há no homem uma necessidade de ser honrado e respeitado. O texto não diz, maridos amem as suas mulheres, mulheres amem de volta seus maridos. Por que será? Porque a maneira que o homem tem de se sentir amado, é ele se sentindo valorizado. O homem precisa se sentir o macho alfa, pelo menos dentro da casa dele. E as mulheres dando uma de patroa para cima dos maridos, e às vezes está lá brigando com os filhos, vira para o marido, continua falando no mesmo tom. Você entende que isso é quebra de princípio espiritual e que vai dar ruim, vai dar errado. O homem, ele quer olhar para a mulher e sentir que ela o admira, que ela olha para ele com um brilho no olho, sabe? Que ela tem respeito, que ela tem honra. E grande é esse mistério, e nós estamos falando de Cristo e da igreja. Aprenda com a relação de Cristo e da igreja. Cristo inspira isso em nós. Por que que nós paramos e tocamos para Jesus? Por que que nós paramos e cantamos para Jesus? Por que que nós trabalhamos para Jesus? Porque a gente olha para Ele e Ele inspira isso em nós. A gente olha para Jesus como a esposa que honra o marido, sabe? Olha com admiração. Jesus inspira isso em nós. E vocês, maridos, precisam inspirar isso nas suas esposas. Esposas, presta atenção, não é para você ficar transferindo agora essa responsabilidade não, tá? Porque tem mulher que é assim, apaga todo o resto que eu falei da mensagem, pega esse pedaço aí, né? É você que não está me inspirando respeito, por isso eu não te respeito. Presta atenção, um erro não justifica o outro, tá bom? Faz a sua parte, faça o seu homem se sentir o homem mais importante dentro da casa dele. Mas presta atenção, maridos, inspirem admiração. Faça o olho da sua mulher brilhar, ela olhando e sabendo, ainda bem que eu escolhi esse homem, é isso que eu queria para a minha vida. Sabe, dela sorrir e agradecer a Deus porque está casada com você. Cristo faz isso com a sua igreja. E eu quero caminhar agora para os finalmentes da mensagem, dizendo justamente isso. Existem pessoas que acham que têm uma aliança com Jesus como um casamento, mas não tem. E por que que não tem? Porque não olha para Cristo com essa admiração que eu estou descrevendo aqui para vocês. A gente faz uma porção de coisa para Jesus simplesmente porque a gente olha para Ele e a gente é doido por Ele. A gente fala, Ele é digno. Ele é digno que eu perdoe o meu irmão. Ele é digno que eu gaste os melhores anos da minha vida para servi-lo. Ele é digno que eu chute para o alto relacionamentos que não tem nada a ver com Ele. Ele é digno que eu abra mão até de certos empregos que estão me levando para o pecado, para caminhar pela fé e servi-lo. A gente faz essas coisas porque Ele é digno. Irmãos, um casamento em que o marido é obrigado a andar na linha por medo da mulher, tem alguma coisa de muito estranha, de errada. Essa aliança não está consolidada biblicamente.
não é uma aliança de amor. Eu dei esse exemplo há vários anos aqui na igreja. Eu chamei minha esposa e eu dei um exemplo aqui bem visual, mais ou menos assim. Imagina que eu estou casado com ela e eu deixo de olhar para outra mulher na rua porque eu tenho medo dela perceber. Passou uma mulher bonitona, mostrando mais do que deveria, e eu vou deixar de olhar porque, sei lá, eu chegar em casa, ela tem um pau de macarrão daqueles lá, vai sentar na minha cabeça. Que miséria de relacionamento é esse, que um está com o outro por medo, ou um respeita o outro, ou um acompanha o outro, permanece junto por medo? Isso não é casamento. Vamos curar as coisas, não é para você pegar e falar, também não é casamento, vou divorciar. Não, presta atenção, vamos consertar os conceitos. Você sabe por que eu não olho? A minha fidelidade a ela tem a ver com o que eu sinto por ela, a honra, a dignidade que eu dou a ela. É assim que funciona, meus irmãos. E grande é esse mistério. Eu estou falando sobre Jesus e a igreja, porque tem pessoas que querem seguir a Jesus por medo do inferno. Tem pessoas que querem seguir a Jesus por medo de, eu estou fazendo uma coisa errada, vai cair um raio na minha cabeça. Isso é terrível, porque ela percebe que não vai cair um raio na cabeça, e às vezes ela mesmo se remoendo de culpa e de medo, ela continua fazendo coisa errada. Porque o medo não é suficiente para parar a sua tendência terrível, para refriar os desejos da sua carne. Sabe o que é maior do que o medo? O perfeito amor que lança fora o medo. Porque quando você desenvolveu por Jesus o amor, marido e mulher, dessa aliança, desse texto que nós lemos, você segue a Ele porque você o ama. Você deixa de fazer coisas que você fazia porque você o ama. Você rompe com o seu passado e queima as pontes com o passado porque você o ama. Esse é o nosso mistério revelado na palavra de Deus. Eu estou aqui, meus irmãos, revelando o segredo porque alguns crentes não conseguem permanecer na fé. Eu estou aqui revelando esse grande mistério porque muitas pessoas querem seguir a Jesus, têm simpatia por Jesus, mas olha, simplesmente não dão continuidade, estão sempre lá no chão, cheio de culpa, ao invés de estar decolando na vida com Jesus. O seu problema é amor. O seu problema é amor. E sabe como que o seu amor por Ele aumenta? Com a sua admiração por Ele. E com uma outra coisa que gera intimidade. Deixa eu falar uma coisa que pode parecer muito estranha, mas eu quero que você olhe com um olhar profético. Quando um casal tem o seu momento de intimidade, ele vai se tornando cada vez mais uma só carne. Quanto mais intimidade, estou usando aqui essa expressão porque tem crianças não aqui presentes, mas outras acompanhando, cada um traduza para o seu próprio vocabulário. Quanto mais um casal tem intimidade, qualidade ali na vida íntima, mais eles se tornam um. Então, meus irmãos, olhando para isso profeticamente, do esposo e da esposa como Cristo e a igreja, quanto mais a igreja tem intimidade com Cristo, mais ela se torna um com Ele. E onde é que a gente tem intimidade com o Pai? É no secreto. É você tendo tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia, dedicação e deleite naquilo que você está fazendo. Há prazer, meus irmãos. Percebe o paralelo profético que há nisso? Há prazer no relacionamento com Deus. Aquele que ama a palavra do Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor. A gente lê lá no Salmo 1, né? E nela medita de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. É prazer na presença do Senhor. Eu falei recentemente numa mensagem essa semana, aquele texto muito mal entendido, agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o seu coração. É agradar-se nele.
agradar-se dEle, ter a alegria de buscá-lo, de estar na presença dEle, cultivar intimidade com Ele. E o que acontece? Ele satisfaz os desejos do seu coração, mas não é porque ele fica preso agora, obrigado por essa passagem, a fazer tudo aquilo que você desejar, não. É porque os desejos do seu coração vão ser alinhados com os desejos dEle. Porque intimidade faz com que vocês vão se tornando um. A igreja de Jesus tem a mente de Cristo, meus irmãos. Essa é a promessa aqui no Novo Testamento, isso é forte demais. E eu deixo para vocês esse desafio. Para você que está em aliança, mas percebe que a aliança não está sendo bem vivida. Investe em intimidade. Eu estou falando do seu casamento. E eu estou falando de Cristo e da igreja. E como essa mensagem, como eu disse, as parábolas, as figuras proféticas, elas têm várias camadas de interpretação. Eu quero orar tanto por casamentos, quanto pelo seu relacionamento, pelo nosso relacionamento com o Pai. Amém? Vamos colocar de pé. Quem é casado aí, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus mesmo. Não é bom que o homem esteja só, nem que a mulher esteja só. Amém? Você que quer casar, excelente coisa você deseja. Excelente coisa você deseja. Não se desestimule pelas histórias de dor. Deus tem grandes coisas para você, seja sábio. Seja sábio. E cultiva seu relacionamento com Ele, se encha de sabedoria. Porque casar é bom demais. Amém? Vamos orar? Pai, primeiramente, queremos nos apresentar na coletividade, Senhor. Nós somos a esposa do Cordeiro, a esposa de Jesus. E nós queremos viver em grande intimidade, que esse entendimento desse grande mistério, dessa grande aliança que nós temos com o Senhor, seja cada vez mais compreendida, em nome de Jesus. E que essa igreja te dê alegria, meu Pai. Que o Senhor olhe para nós e sorria e tenha prazer em nós. Que o Senhor possa olhar para a gente se movendo nessa terra e possa dizer, é isso que eu sempre quis que a minha amada fizesse, que a minha igreja fizesse. O nosso sonho, meu Pai, é te agradar por completo. Por isso continua nos santificando pela lavagem da água, pela palavra, como nós lemos nesse texto. Continua nos transformando na tua amada, gloriosa, purificada, meu Pai. Até o grande dia do nosso pleno encontro. Em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que ainda não têm uma aliança verdadeira com Jesus, que ainda não encontraram esse amor verdadeiro, pelo qual vale a pena jogar tudo para o alto, pelo qual vale a pena não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas só para o Senhor, que é o nosso amado. Em nome de Jesus, derrama arrependimento e conversão sobre cada um desses, meu Pai. Que eles comecem hoje uma nova vida, um novo relacionamento, uma vida de aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, eu quero orar pelos casamentos, meu Pai. O Senhor diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. E eu sei que o Senhor conhece o que é melhor para cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, tem misericórdia de todos os casamentos. Eu sei, meu Pai, que existem bons casamentos aqui representados, mas eu sei que a gente sempre tem coisas a melhorar. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço que o Senhor nos dê essa maturidade para viver essa relação de honra, respeito e amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que está pronto para morrer um pelo outro. Santifica, purifica esses relacionamentos, meu Pai. E eu te peço por aqueles que têm vivido crises no seu casamento,
Em nome de Jesus, que haja paz. Nos faça perdoar quando a gente entende que o outro não merece o nosso perdão. E nos faça amar, mesmo quando a gente vê que o outro não merece o nosso amor. Porque o Senhor nos ama sem a gente merecer, e o Senhor nos perdoa sem a gente merecer o seu perdão. Em nome de Jesus, Pai, transforma cada coração, para que os casamentos da Tua igreja sejam um exemplo para o restante do mundo. Meu Pai, aqueles casamentos que estão padecendo dificuldades terríveis, eu peço uma transformação nesses próximos dias, aqueles casamentos que já foram declarados acabados, meu Pai. Eu venho nesse momento clamar por uma restauração completa, meu Deus. Em nome de Jesus, nós cremos em milagre, nós cremos que até um morto pode voltar à vida. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Ressuscita, meu Pai, cada um desses casamentos. Eu quero orar nesse momento para encerrar por aqueles que se encontram solteiros, aqueles que estão se preparando para casar e aqueles que ainda estão bem distantes disso. Meu Deus, dá sabedoria, discernimento, entendimento, para que cada um tome as decisões corretas, com responsabilidade, de tal forma, Senhor, que os futuros casamentos sejam ainda melhores que os da atual geração, e que sejam casamentos, como eu disse, que venham a ser exemplo para esse mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele nos inspira a isso, a aplaudi-lo, a adorá-lo, a cantar para Ele, a viver para Ele, a morrer por Ele. Aleluia! O Senhor é digno, meu Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar.